Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, produzida por João Matheus e eu, iremos falar sobre os grupos glicídios e lipídios. Bem, a palavra glicídio vem de uma palavra grega glicos, que quer dizer doce. Então esse elemento de origem vegetal tem sua composição bastante extensa, abrangendo o açúcar, a celulose e o amido, que são produzidos através da fotossíntese. Aqui estão algumas características gerais dos glicídios, que também são chamados de carboidratos ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são a principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos alimentos, como por exemplo a farinha de trigo, o milho e a mandioca, que contém o glicídio de amido. Além de seu papel energético, os glicídios também desempenham um papel relevante na estrutura corporal dos organismos. A celulose, por exemplo, forma a parede das células vegetais e dá sustentação ao corpo das plantas, sendo um glicídio com função estrutural. Outro exemplo de glicídio estruturalmente importante é a quitina, cuja molécula apresenta átomos de nitrogênio e constitui o mais importante componente do exoesqueleto dos artrópodes, que são insetos, aranhas e camarões. Os glicídios também fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que contêm instruções hereditárias e controlam indiretamente a maior parte das atividades celulares. O ATP, trisfosfato de adenosina, a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos, também apresenta um glicídio, a ribose, em sua composição. Seguindo, iremos falar sobre a classificação dos glicídios, que podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula. O primeiro grupo são os monossacarídeos. São os glicídios mais simples, que possuem de 3 e 7 átomos de carbono. O nome do açúcar é dado de acordo com o número de átomos do carbono da molécula, seguido da terminação -ose. O de 3 carbonos, por exemplo, são denominados trioses, pois tem 3 carbonos, que é tri, e assim a terminação -ose, aí fica trioses. O de 4 carbonos são tetroses e assim por diante. Sendo assim, é só você olhar quantos carbonos tem na molécula e em seguida inserir a terminação -ose, que vai dar o nome ao seu monossacarídeo. Além desses nomes genéricos, os monossacarídeos têm nomes específicos, de acordo com suas características químicas. Com certeza vocês já ouviram falar em glicose, frutose e galactose. O segundo grupo é o disacarídeo, que são glicídios constituídos por 2 monossacarídeos quimicamente unidos, por exemplo a sacarose, que está presente na cana-de-açúcar. Outro exemplo de disacarídeo é a lactose, que é o açúcar do leite, constituído pela união da glicose e a galactose. O terceiro grupo é o polissacarídeos, que são moléculas formadas pelo encadeamento de dezenas, centenas ou milhares de monossacarídeos. Ela está presente no amido, que se encontra em vários alimentos. Essas são as substâncias que os químicos denominam polímeros, nome genérico das moléculas constituída pela união de muitas unidades idênticas ou semelhantes. Exemplos de polissacarídeos são o amido, o glicogênio e a celulose. A seguir, iremos falar sobre o grupo dos lipídios. O termo lipídio designa certos tipos de substância como óleos, ceras e gorduras. Com certeza vocês já ouviram falar que óleo e gordura não misturam em água. A principal razão dessa insolubilidade é que as moléculas dos lipídios são apolares. E apesar de serem insolúveis em águas, os lipídios são solúveis em certas substâncias como o álcool, o éter ou a acetona. A seguir veremos a classificação dos lipídios e quais são os principais tipos, que são os glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides e as ceras. Os glicerídeos são constituídos por moléculas do álcool glicerol ligadas uma, duas ou três moléculas, sendo que neste último são conhecidos como triglicerídeos ou triglicerídeos. Exemplos: os óleos e as gorduras. Elas são substâncias que diferem quanto ao ponto de fusão. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, enquanto as gorduras são sólidas.
O glicerol é um álcool cujas moléculas têm 3 átomos de carbono e cada um deles unem-se a grupos hidroxilas, que são a terminação OH. Os ácidos graxos são formados por longas cadeias de átomos de carbono com grupo terminal denominado carboxila, que termina em COOH. E os seres vivos utilizam muito os glicerídeos como substância de reserva de energia para momentos de necessidade. O próximo grupo é os esteroides, que são compostos por átomos de carbono interligados, formando 4 anéis carbônicos, aos quais são ligadas as cadeias carbônicas. Exemplo: colesterol, progesterona e testosterona. O colesterol é um dos esteroides mais conhecidos, principalmente por estar associado ao infarto do coração e a doenças do sistema cardiovascular. Sabe-se que a ingestão exagerada de colesterol presente nas gorduras animais pode trazer diversos distúrbios à saúde. O terceiro grupo é os fosfolipídios, que são os principais componentes das biomembranas. Do ponto de vista químico, um fosfolipídio é um glicerídeo combinado a um fosfato. O quarto grupo é o carotenoides, que são pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela, insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos. Os carotenoides estão presentes nas células de todas as plantas e desempenham papel na fotossíntese. Eles também são importantes para os animais e para as pessoas. Por exemplo, eles produzem a molécula caroteno, que está presente na vitamina A e auxilia na nossa visão. O último grupo são as ceras, que são substâncias formadas por uma célula de álcool diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácido graxos. Por serem altamente insolúveis em água, as ceras são úteis para diversos animais e plantas, fazendo com que elas sejam altamente necessárias. Seguindo, veremos algumas funções dos lipídios que são essenciais para o nosso organismo, como o armazenamento de energia, que depois de armazenada podem ser utilizados pelo corpo quando há necessidade. Eles são isolantes térmicos. Os lipídios estão na composição das células gordurosas que formam uma camada que regula a temperatura corporal. Então, eles são essenciais para os animais que vivem em locais frios. Também contém ácidos graxos, que são utilizados nas membranas celulares e estão presentes em alimentos como óleos vegetais das sementes, como os da soja, do girassol, milho, canela, entre outros, e ajudam a absorver vitaminas. Os lipídios ajudam a absorver as vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina A, D, E e K. Essas são dissolvidas em óleos. O corpo não produz essas moléculas, desta forma, é necessário consumi-las em forma de óleo junto com a alimentação. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Então esse era o nosso último slide. Obrigado a todos e até mais.